Beleza, sejam bem-vindos a mais uma live do Dr. Arthur Ferreira aqui falando no nosso canal Liberta Vet, o canal da liberdade veterinária. Vai chegando, vai dando coraçãozinho, vai dando joinha. Não sei se você está me assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, mas seja muito bem-vindo. E eu sempre gosto de perguntar para as pessoas se você já costuma assistir as minhas lives ou se é a sua primeira vez. Se for a primeira vez, digita 1. Se você já costuma assistir as minhas lives, digita 2. Estou fazendo um trabalho pesado aqui para tentar estar online com vocês todos os dias, tentando trazer conteúdos. E geralmente os temas das lives que eu trago aqui para vocês são perguntas que vocês mesmos me mandam através do canal do YouTube ou mesmo através aqui do direct no Instagram, beleza? E o tema de hoje vai ser sobre relacionamento dentro da clínica veterinária, porque um dos grandes pontos que eu vejo que muitas pessoas me mandam mensagens é como eu faço para me dar bem com o meu sócio, como eu faço para me dar bem com o meu colega veterinário, como eu faço para me dar bem com o meu patrão. As brigas e picuinhas, fofocas, discussões que acontecem dentro da clínica veterinária fazem com que muitas vezes os colegas que sempre se deram bem comecem a ter desavenças. E aí aquele ambiente, que é o seu ambiente de trabalho, começa a ficar pesado e começa a te dar descontentamento. Um dos motivos de muitos veterinários acabarem abandonando a profissão ou se sentirem insatisfeitos com a profissão é simplesmente a dificuldade de relacionamento interno dentro do ambiente de trabalho. E aí o cara vai se cansando, vai se cansando, vai se cansando e joga tudo pro alto. Desfaz da sociedade, joga a empresa pro alto, não quer mais saber de trabalhar com isso, porque ele simplesmente se cansa do relacionamento com as pessoas. Muitos veterinários, eles têm exatamente essa pegada, né? Eu prefiro 1000 vezes me relacionar com um animal, eu queria trabalhar mais com os animais, porque eu não aguento mais trabalhar com as pessoas, que não dá pra gente confiar nas pessoas e tudo mais. E eu vou explicar para vocês por que isso acontece, alguns gatilhos psicológicos do qual isso acontece, algumas dicas de como vocês podem mudar isso, como vocês podem utilizar isso a seu favor para vocês realmente conseguirem se dar bem na profissão, conseguirem ter um bom relacionamento, seja com o sócio, com o cliente, com o colega de trabalho. Alguns pontos que eu já passei ao longo da minha trajetória, ao longo dos meus anos de formado, nessa minha experiência, o que eu fiz, o que foi bom para mim e eu vou passar para vocês compartilhar todo esse conhecimento, beleza? Então vamos lá. A primeira grande questão é que eu tenho uma teoria sobre o médico veterinário. A teoria de que os médicos veterinários, de forma geral, eles têm problemas de relacionamento. Um dos grandes motivos que faz com que nós acabemos procurando por essa profissão, a gente acabe escolhendo a medicina veterinária, é exatamente a nossa dificuldade de relacionamento com colegas. Isso vem desde a nossa escola, desde a nossa infância. A gente está na escola e a gente tem vergonha de levantar a mão para falar que eu não sei. A gente tem vergonha de ir lá e fazer um exercício na lousa. A gente tem vergonha de falar em público, fazer uma apresentação. Por quê? O nosso receio de que as pessoas vão olhar para a gente, as pessoas vão julgar a gente, as pessoas vão ficar falando mal da gente, as pessoas vão apontar, vão rir da gente. Então ninguém quer ser motivo de chacota, ninguém quer ser zoado, né? Hoje em dia tem a palavra nova, bonita, bullying, né? Você vai sofrer bullying. Ninguém gosta de sofrer bullying, ninguém gosta de passar por esses momentos. E aí, a sua formação, que foi a formação que os seus pais te deram, faz com que você seja uma pessoa mais introvertida ou mais extrovertida, uma pessoa mais introspectiva ou mais extrovertida. Então, dependendo da forma com que os seus pais falam para você, aquilo que você quer fazer, aquilo que você demonstra aptidão, aquilo que você se você começa a mexer no animalzinho, olha que linda, ela vai ser veterinária, olha como ela gosta dos animais, olha como ela gosta do cachorrinho, olha como ela faz, ela vai ser veterinária. Isso é uma forma dos adultos rotularem a criança simplesmente por algo que ela fez, uma atitude que ela tenha, as pessoas já começam a rotular. E aí quando a gente começa a passar por esses desafios na escola, dificuldade de relacionar, dificuldade de falar com as pessoas, dificuldade de dizer o que eu quero, com vergonha de falar em público, de vergonha de fazer algo nesse sentido, a gente começa a reforçar o sentimento de introspecção. E eu começo a olhar mais para dentro. E quando você tem a liberdade, né, da sua família te dá a liberdade para você se relacionar com animais, uma vez que você olha para um cachorrinho, você vai lá passar a mão, fazer carinho, brincar com ele e tal, você se sente bem, você se sente recompensado, porque
O olhar animal é livre de julgamento. E aí você fala, nossa, que bom que é. Ah, é por isso que eu gosto dos animais, porque os animais não ficam julgando a gente. O animal não fica dizendo se eu tô rico, se eu sou pobre, se eu tô sujo, se eu tô limpo, se eu tô assim, se eu tô assado. Os animais não julgam, né? Não tem um julgamento externo quanto a nós. E aí você começa a pegar aquilo para você e você foge do relacionamento humano para se relacionar apenas, única e exclusivamente com os animais. Isso é uma fuga de um problema. Você tem o problema de se relacionar com as pessoas, você não confia no ser humano, não confia nas pessoas, as pessoas te traíram, as pessoas fizeram coisas que você não queria, as pessoas te decepcionaram, as pessoas são seres humanos e todo mundo falha, todo mundo comete erros, você acreditou demais em uma pessoa, confiou demais em uma pessoa e essa pessoa acabou traindo a sua confiança, te deixando na mão. E aí isso faz com que você tenha uma cicatriz com relação ao confiar. E aí você começa a ter dificuldades em confiar nas pessoas, dificuldades em se doar, em entender, em aceitar as pessoas. E exatamente esse é o detalhe que faz com que você comece a ter problemas de relacionamento dentro da clínica veterinária, com o seu cliente, com o seu gestor, com os seus colegas de trabalho. Você não quer ser julgado, você não quer que ninguém fique medindo o seu trabalho, né? Quando alguém fala assim, vou fazer uma avaliação, vou fazer uma prova. Ninguém quer isso, cara. A galera foge, some, não quer saber disso. Ninguém quer saber de fazer prova, ser avaliado. E aí você, dentro de uma clínica veterinária, quando você tem outros colegas, isso se torna um desafio. Não tem como a gente não julgar, não tem como a gente não avaliar os nossos colegas. Nós sempre temos o pensamento de que eu faço mais do que ele, eu entrego mais do que ele, só eu faço isso, só eu faço aquilo, só eu faço aquele outro, só eu trabalho muito e os outros só se aproveitam de mim, os outros não têm noção, não anota a ficha, não limpa, não arruma, não passa prescrição, não cuida do animal, não interna, não liga para o cliente, não faz feedback. As reclamações são mútuas. E eu falo isso com autoridade, pelo processo, pelo tempo que eu tive como gestor de clínica, pelo tempo que eu trabalhei em clínica, com tantas equipes, com tantos donos de clínicas, com tantos funcionários, com tantas empresas, e as reclamações são sempre as mesmas. As pessoas, elas olham sempre para si. As pessoas, elas estão sempre olhando para si, o que ela fez. E aí você sempre acredita que você faz mais que os outros, você fez melhor que os outros. Porque o nível de comparação é o seu nível, né? E então você tem o seu nível do que é certo e do que é errado. Quando a outra pessoa faz algo e ela faz diferente, ela fez a mesma coisa que você, só que ela fez diferente. Então se eu falar para você, vamos varrer o chão, você vai ter um método para você varrer, é a sua forma de varrer. E a outra pessoa vai varrer de outra forma, uma forma diferente, a forma com que ela aprendeu, a forma com que ela acha que é o correto. Só que cada um faz ao seu modo aquilo que é correto. Só que aos seus olhos, a forma com que a outra faz, a forma com que a outra pessoa varre, para você é errado. Porque para você a forma correta é o seu jeito. E para outra pessoa a forma com que você faz é errada. E assim fica esse julgamento externo. Quando a gente trabalha em equipe, um fica julgando as atitudes dos outros, pensando que ele está fazendo errado. E quando eu paro para mim pensar, julgar, apontar o dedo, falar que o outro está errado, eu deixo de olhar para o meu, eu deixo de fazer o meu. Então, dos caminhos para você conseguir resolver qualquer tipo de problema de relacionamento dentro da empresa é você olhar para si e você olhar e falar assim, o que eu posso fazer diante deste problema? O que eu posso fazer diante desse fato? O que eu não concordo? Mas se você não concorda, existe algo que você possa fazer para contornar isso, contornar essa objeção, contornar este problema que você não concorda? A partir disso, você já começa a aceitar muitas coisas, você começa a perceber que existem muitas coisas que você pode fazer para mudar e não esperar que o outro faça, esperar que o outro tome atitude. Grande parte dos problemas de relacionamento surge nisso. Você faz porque para você é uma prioridade, para você é algo importante, para você é algo que você precisa fazer. Mas para o outro não, para o outro ele não está nem aí, ele não está nem vendo, ele não está prestando atenção, ele não registra aquilo como sendo um problema. Mas para você é um problema e um grande problema. E aí você não faz, porque na sua cabeça aquilo é uma obrigação do outro. Você não faz porque na sua cabeça é o outro que tem que olhar, tem que perceber e tem que tomar atitude.
E para você, como para você é nítido que existe aquele problema, você fala, cara, qualquer um que olha, qualquer um que passa aqui, ele olha, ele repara, ele sabe que tem um problema, ele sabe que está errado. Então ele fez, ele viu que está errado e ele fez de propósito, ele não quis mudar, ele não quis mexer, ele não quis resolver, mesmo sabendo que tem um problema. E não, errado. As pessoas são diferentes, as pessoas têm estudos diferentes, experiências diferentes, percepções diferentes, modo de olhar, de agir, de fazer, de falar, totalmente diferente. Só tem uma forma de você desfazer esse mal entendido. Primeiro, é você aceitar mais, você entender que as pessoas são diferentes e que as pessoas não fazem por mal. Cada um faz aquilo que ela acha que é certo, ela faz aquilo que ela acha que é o correto. E não quer dizer que ela está fazendo aquilo por implicância. E muitas vezes a gente acha que a pessoa, ela acha que a pessoa sabe que faz mal pra gente, a pessoa sabe que a gente não gosta, a pessoa sabe que a gente não quer que faça e ela faz aquilo. E aí você encuca que ela está fazendo por birra. A gente encuca que ela está fazendo por mal, ela está fazendo de pirraça, porque ela sabe que eu não gosto, ela vai fazer de propósito. E a partir do momento que você entende dessa maneira, que você acha que é dessa maneira, acabou. Acabou o seu relacionamento com a pessoa. Porque tudo que você for conversar, que você for pedir, que você for falar com ela, você vai estar na sua cabeça que aquilo é algo pessoal. E vai por mim. A maior parte dos problemas de relacionamento entre equipe, entre sócios, entre patrão e funcionário não são pessoais. A maior parte deles. Só que as pessoas internalizam aquilo como sendo algo pessoal, ela considera como que aquilo fosse pessoal, que o cara fez e fez de propósito para te deixar bravo, para te deixar nervoso, para te tirar do sério. E aí você não quer nem compreender, você não quer aceitar para outra pessoa. É exatamente igual um bandido. O cara veio, ele cometeu o crime, ele roubou, ele, sei lá, assaltou e tudo mais. Para você que foi a vítima, você que foi assaltado, que foi roubado, para você é inadmissível aquilo. Aquilo está totalmente inadmissível. Está claro que aquilo é errado, que é fora da lei e não tem mais o que entra na sua cabeça para aceitar que o cara fez. Não, mas ele tem família. Não, mas ele tinha um filho. Não, mas ele estava sendo pressionado. Não, mas tinha alguém ameaçando ele. Não, mas ele ia morrer se ele não fizesse. Não, mas não sei o quê. Para você é inadmissível porque você foi lesado, você foi a vítima da situação. E você não admite de forma alguma que possa existir qualquer tipo de explicação para o cara cometer aquilo que para você é errado. Mas na cabeça do outro existe sempre uma explicação plausível para ele cometer aquele crime. Na cabeça do outro sempre existe algum motivo que foi precursor para que ele tomasse aquela atitude. Então, dificilmente você vai ter um consenso entre duas mentes. E enquanto não existir o consenso, vai ser um grande desafio de briga de interesses, cada um querendo provar o seu interesse, cada um querendo provar que é melhor, que é mais certo, que é correto para o outro. E essa briga de interesses, essa briga de querer provar que eu sou melhor, que o meu tá certo, que você tá errado, tipo, muitas pessoas às vezes brigam não para querer provar que o outro tá, não querendo provar que eu tô certo, eu só quero provar que você tá errado. Eu nem preciso estar certo. Eu só quero provar que você está errado. Você está errado. E dane-se qual é o caminho certo, mas você está errado. E aí, quando você age dessa maneira, você não tem, uma base, você não tem um fundamento para você poder ganhar discussão. Até porque discussão não se ganha. Discussão você ignora. Você combate discussão, você combate problemas de relacionamento com atitude e resultado. Se você quer provar algo para alguém, você deve provar com atitudes e resultado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Bem no começo, quando eu montei a clínica, eu contratei uma pessoa lá para ficar na recepção, né? A pessoa para tomar conta da recepção. E uma das atividades que eu queria que ela fizesse era varrer a recepção e varrer ali a frente, ali a calçada, onde tinha muitas folhas que caíam lá. E eu falei para ela uma, duas vezes, e a pessoa sempre faz aquele corpo mole e tal, e não sei o quê, e não fazia. E eu falei, não, acho que eu falei uma vez só para a pessoa, ó, tal, não sei o quê, todo dia você vem, dá uma varrida na frente aqui e tal, e depois você vai lá e varre as folhas ali da frente. E para mim estava claro, eu já falei uma vez e tudo bem, eu não quero falar de novo, porque para mim eu acho chato ter que ficar repetindo e falando toda vez a mesma coisa, repetindo para a pessoa, né? E aí a pessoa, ela simplesmente, ela escutou o que ela queria, ela ouviu o que ela queria e ela faz o que ela acha que ela quer fazer. E ela fica o quê? Fica esperando, quando ela não quer fazer algo, ela fica esperando que eu fale de novo.
que eu repita de novo a ordem. E ela falou, se for realmente para mim fazer, ele vai repetir. E aí o que eu fazia? Eu cometia o grande erro. Eu falei, vou tentar ganhar essa pessoa pela atitude. E eu ia lá, pegava a vassoura e varria na frente dela, para ela ver que eu estava varrendo. Porque na minha cabeça, eu falei assim, poxa, vou mostrar para ela que precisa ser varrido. E eu fiz isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Sei que eu acho que passei quase um mês varrendo todos os dias a recepção e a frente, as folhas, na frente dela para mostrar para ela. E aí, chegou um belo dia, eu falei, cara, ela não vai tomar atitude de fazer, mesmo eu agindo pelo exemplo, ela não vai tomar atitude de ver que precisa ser varrido. Eu falei, então eu tenho que partir para uma outra posição para tentar resolver esse problema, porque era algo que me incomodava, né? Incomodava a mim. Eu falei, eu preciso sentar e conversar com ela. E eu falei, ó, você lembra do primeiro dia que eu expliquei para você o serviço que precisava fazer assim, 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 tal, tal, tal? E eu comentei para você que precisava varrer aqui a recepção e a frente? Ah, eu lembro, mas eu me esquecia, e aí você sempre varria, então eu achei que você gostava de varrer, que você queria varrer, e eu não precisava fazer porque era uma coisa que você ia fazer. Percebe? Então, eu tinha aquele desentendimento, aquele rancor da pessoa, o sentimento mal da pessoa por ela não fazer aquilo, mas eu não falava, eu não tomei atitude, né? Eu não tomei atitude de ir lá e falar, conversar com ela, explicar e falar novamente. Porque eu fiquei naquela, mas ela tem que entender, mas ela tem que saber, mas ela tem que estar subentendido que ela precisa. Imagina, tá subentendido, eu varri na frente dela. Por quê? Porque é a minha forma de dizer para ela, porque eu achei que ela ia entender e ela não entendeu. E tá tudo bem, por quê? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas entendem as mensagens de forma diferente. Só que eu acredito para mim que ninguém faz as coisas erradas porque quer, ninguém faz as coisas erradas de propósito. As pessoas fazem as coisas erradas porque elas fazem da melhor maneira com que elas acham que deve fazer. Algumas pessoas com mais capricho, outras com menos capricho, mas elas não fazem na intenção de tipo, vou fazer errado para dar cagada, vou fazer errado para irritar o cara, vou fazer errado para irritar a pessoa. Não, as pessoas fazem errado porque elas acham que aquele errado é o jeito certo. É a forma delas de fazer certas coisas, que para você, no seu padrão, é diferente. Então, e aí você fica acanhado, com medo, e você não toma a atitude de ir lá e fazer algo tão simples que resolveria quase todos os problemas que você tiver. Conversar. Chegar lá e sentar e conversar aqui, ó, olho no olho, conversando e falando, você lembra, tal, não sei o que, te incomoda muito você pegar a vassoura e você varrer aqui todos os dias de manhã? Te incomoda muito se você pegar a agenda e vir e marcar os casos que precisam ser ligados? Te incomoda muito se você pegar e recolher o lixo depois que você sair? Te incomoda muito dar uma varrida no consultório depois que você terminar a consulta? Te incomoda muito conferir todas as medicações, os catéteres dos animais internados, se está tudo certo, se não está tudo certo? Entendeu? Porque a gente acha ruim repetir, a gente acha ruim cobrar, falar, porque nós achamos ruins as pessoas falarem, apontarem, chamarem a nossa atenção. E a gente não faz com as pessoas. E aí isso fica travando, vira aquele nó no seu peito, fica travando você, e você fica mal, você fica com remorso, você fica com rancor, e a pessoa tá aqui, tudo bem, porque ela não tá incomodada. Porque para ela tudo certo, ela está fazendo o melhor que ela pode na condição que ela tem. E foi a educação que ela teve, foi a criação que ela teve. Então, para você não ter desavença, para você não ter briga, você precisa jogar branco no preto, ou preto no branco. Você precisa fazer as coisas claras, de preferência conversadas, olho no olho, escritas num papel. Então vamos definir aqui quais são as suas tarefas, o que você vai fazer a partir de hoje. Eu vou fazer isso, isso. Ah, eu quero que você faça isso também. Então acrescenta, está escrito, está discutido e coloca lá. Está lá definido, pronto. Aí você colocou os pingos nos is para que você possa cobrar a outra pessoa, para que a outra pessoa possa cobrar de você. E aí um saber aonde vai e o outro saber até onde pode ir. E está claro o seu relacionamento. E se tiver algo que incomoda, você precisa parar e falar e conversar. Não tem forma de você conversar e resolver um problema se não for você sentando frente a frente. E o grande problema é você ficar aquele negócio de recado. Dentro de uma clínica, quando tem várias pessoas trabalhando, a gente cai nesse grande dilema. Porque eu não me dou tão bem com a pessoa, não tenho tanto relacionamento, tantos pontos em comum com a pessoa, então eu não vou falar porque ele vai achar ruim. E aí você não fala. E aí você fala para um, porque você quer que esse um, como ele é mais amigo da outra pessoa, esse um comente com o outro. E aí virou fofoca.
Porque é o telefone sem fio. Se eu falo para você falar para Maria, você vai passar uma mensagem diferente para Maria, porque a entonação das pessoas é diferente, a forma de dizer é diferente, as frases, as palavras vão ser diferentes, e aí você tem medo de ser, você é uma pessoa mais acanhada, mais tímida, você tem medo de falar as coisas mais de forma voraz, autoritária, ditadora. E eu falo de forma pesada com você, e você vai passar uma mensagem mais branda, você vai cortar as partes mais pesadas que eu falei, e você não passa a entonação com tanta importância como deve ser passada para outra pessoa. Então a mensagem nunca chega ao final. Então não seja garoto de recado, de ficar passando um recadinho. Uma coisa que eu sempre tive pavor é isso, porque ele gera problemas de relacionamento. Não é por mal. Quando alguém fala de forma brusca, fala de forma rígida, fala de forma mais incisiva, deve ser repetido. Você tem que falar porque é a entonação que eu quero passar. E as pessoas têm formas diferentes de ser, as pessoas têm formas diferentes de se comunicar. Então não seja garoto de recado, de passar um recadinho porque um falou, que o outro comentou, que o outro não sei o quê. Cara, em toda clínica veterinária, todo ambiente de trabalho tem que ter um espaço chamado reunião. A reunião é feita para discutir tudo o que precisa ser discutido, todas as desavenças, todos os problemas, né? Tipo o relacionamento, você fala assim, vamos ter uma DR, vamos discutir o relacionamento, vamos ter um momento onde você vai sentar, olho no olho, com foco em resolver problemas, com foco em apresentar quais são as coisas que você faz que me incomoda, quais são as coisas que eu faço que te incomoda. Vou ensinar para vocês aqui uma dinâmica, que é a dinâmica de feedback, tá? Isso é essencial que aconteça pelo menos uma vez por mês, no máximo a cada 3 meses, tá? Eu, nas minhas clínicas, eu sempre fazia a cada 3 meses. A cada 3 meses, nós tínhamos uma rodada de dinâmica de feedback. Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz isso. Mas antes disso, antes da rotina de feedback, vocês precisam ter periodicidade de reuniões. Grande parte dos veterinários, o que acontece? O cara, ele quer montar a clínica, ele não tem coragem de montar sozinho, ele não quer montar sozinho. Aí o que ele faz? Ele vai lá, ele arranja um amigo, um colega, um vizinho, um outro veterinário e vamos montar a clínica junto? Vamos montar a clínica junto. As pessoas têm culturas diferentes, criações diferentes, aptidões diferentes. É normal que vai dar pau. Não dá certo, as pessoas não dão certo umas com as outras, entendeu? As pessoas não se dão bem umas com as outras. As pessoas se toleram, todas elas. Todas elas. Por isso, quando você fala vou arranjar um sócio, vou arranjar um funcionário, você tem que escolher a pessoa que seja certa, a pessoa que tenha habilidades para conseguir ter um bom relacionamento e relevar algumas das suas atitudes. Porque você não é perfeito, a pessoa não é perfeita. Só que as pessoas têm que se tolerar. Então você fala, eu vou casar, vou me relacionar, vou namorar. Você escolheu alguém que tem algumas características boas e de brinde vão vir características ruins. Você releva essas coisas ruins em troca das coisas boas, das características boas que essa pessoa tem. Só que você precisa ter discussões periódicas para que você consiga acertar e a pessoa saber quais são as coisas que ela faz que te incomoda, quais são as coisas que ela faz que você gosta, entendeu? E a mesma coisa vice-versa. E a partir disso você está alinhando o seu relacionamento. Na sociedade é a mesma coisa. Seu sócio tem uma criação diferente, uma cabeça diferente, planos diferentes. E vocês têm que discutir periodicamente para falar, olha, eu penso assim, você pensa assado, qual vai ser a conclusão que nós dois vamos tomar juntos para o nosso caminho em comum? Qual é o ponto em comum? A nossa empresa, né? Qual é o ponto em comum entre o casal? O relacionamento? Qual é o ponto em comum entre os filhos? Então, você vai juntar isso, discutido, um com o outro, para que você saiba, pelo menos a partir do momento que eu te explico o que você faz que me incomoda, você tem como fazer menos, entendeu? Se é algo que você consegue diminuir, se é algo que você consegue mudar e melhorar esse comportamento para não me magoar, para não me chatear. Agora, se você não sabe que você faz algo e eu fico irritado com isso, não tem como eu cobrar isso. Seja o patrão do funcionário, você do patrão, um colega com um colega de trabalho. Então, no ambiente de trabalho, obrigatoriamente deve existir reuniões. E eu aconselharia que fosse uma reunião por semana, pelo menos. 1 hora de reunião por semana para discussões dos casos que aconteceram, desavenças e problemas durante a semana. E aí você vai começar a criar a sua rotina de anotar na sua agenda, no seu celular, um bloco onde você vai colocar todas as informações de acontecimentos dessa semana.
Por quê? Porque agora você sabe que existe uma data para você discutir sobre os pontos que te faz mal, entendeu? Você precisa ter essas datas, esses horários periódicos para você discutir aquilo. Que aí você sabe que aconteceu algo errado. Puta, que merda, cara, nossa, como eu não tô suportando aquilo. Você começa a ficar mal de trabalhar porque você sabe que tem aquela coisa ruim acontecendo. Anota para que você possa discutir isso na próxima reunião. E aí, na próxima reunião, eu falo, olha, tal, eu fiquei muito chateado com o que aconteceu aqui, eu coloquei tal coisa assim, assim, assim. E são coisas, às vezes, simples, tá? Nas reuniões que a gente fazia na clínica, teve uma vez que foi uma coisa super besta, mas teve um funcionário que levou 3 maçãs para a clínica. Ele levou 3 maçãs, ele colocou as 3 maçãs na geladeira. E aí ele foi comer à tarde e só tinham 2 maçãs. E aí alguém comeu uma maçã e não falou nada, não disse nada. E aí ele foi lá e comeu mais uma maçã. E aí ele nem comeu outra maçã, ficou outra maçã lá. Só que ele ficou chateado, ele não ia comer aquelas maçãs, entendeu? E as maçãs iam apodrecer na geladeira. Só que como ele colocou 3, ele queria a terceira que roubaram e ninguém não falou para quem era, do que era e como não era. E aí anotaram e colocaram isso em pauta na nossa reunião para a gente discutir, olha, sobre a responsabilidade dos pertences na geladeira. E aí a gente não fizemos a reunião falando, olha, quem roubou a maçã do Pedro, quem pegou a maçã do João. Não. Nós levamos em consideração que, olha, pessoal, um dos pontos para discutir, e aí no caso eu era o moderador, eu sabia que era o caso da maçã, mas eu era o moderador da reunião, então eu não falei, olha, quem pegou a maçã do Pedro? Não. Eu falei o quê? Eu falei, pessoal, vamos tomar vamos colocar algumas regras aqui com relação ao trazer alimentos para dentro da clínica, tá? Cada pessoa traz os seus alimentos, sejam suas frutas, sua marmita, seu chocolate, seu leite, e você trouxe o seu, você não vai mexer no que não é do outro, tá? Seja para jogar fora, seja para comer, seja para consumir, não importa para que seja, tudo bem? E aí ó, uma outra pessoa levantou a mão. Então, doutor Arthur, mas o que acontece é que muitas vezes o pessoal traz marmita e a marmita fica lá apodrecendo e a marmita fica lá juntando bicho dentro da geladeira estragada e as pessoas não limpam a geladeira, não limpam a marmita e esquecem a marmita fica lá porque ninguém quer lavar a vasilha. Aí, opa, peraí, foi levantado uma explicação plausível e aí o cara explicou que encontrou, tinha sempre uma maçã podre na geladeira, aí o cara foi lá a maçã, ele achou que estava podre e jogou fora a maçã, não foi consumida a maçã. Você entende? Como existia a versão do cara que levou o problema que roubaram a maçã e existe a versão do cara que jogou a maçã fora, com a explicação plausível. E a partir daquele momento nós começamos a etiquetar as comidas, então a gente discutiu e criamos uma solução. Então agora a gente começou a colocar regra, a gente vai ter sempre uma fita crepe em cima da geladeira e cada um etiqueta a sua comida antes de colocar na geladeira com o seu nome. Se tiver alguma fruta, se tiver alguma coisa, algum alimento dentro da geladeira sem etiqueta, vai ser jogado fora sem prévia punição. E se tem algo estragado e está com a etiqueta da outra pessoa, a pessoa vai ser cobrada para que remova e tome uma atitude. Pronto, resolvemos o problema de relacionamento dentro da equipe que fazia um tempo que eles estavam com desavenças e chateados e brigados por conta de um alimento que foi roubado na geladeira e existia uma explicação que foi muito simples de chegar a essa solução. A partir dali acabou, não teve mais e tinha a dona que fazia a tosa, por exemplo, na época, ela ficava extremamente chateada porque sempre sobrava lá marmita e com fungo e tal, aquela coisa embolor na geladeira, fedendo e não sei o que, e ficava incomodada porque ela que tinha que pegar para limpar. E ela limpava, entendeu? Então ela fazia não era obrigação dela, ela fazia mais que obrigação. Ótima atitude. No entanto, a atitude deveria ter sido corrigida por quem é o culpado. E aí, a partir do momento que nós discutimos isso em reunião, foi resolvido. Entendeu? E esse é o ponto que as pessoas não fazem. As pessoas têm um problema e elas têm medo de falar, têm medo de apontar, de dizer e buscar a solução para aquilo. E se você não discute, se você não alinha para criar uma solução, aquele problema vai voltar a acontecer, continuar acontecendo, te incomodando, te incomodando, te incomodando, te incomodando. Várias das vezes onde eu fiz consultorias em várias empresas e sempre existia algum tipo de desavença entre sócios. 2 sócios que tinham desavenças. Por quê? Porque um faz algo, ele faz várias atitudes, sempre tem um sócio que é mais proativo e gosta de vir, fazer, varrer, limpar, organizar, ligar para cliente, tomar mais atitude, treinar a equipe e tudo mais, e outro que talvez tenha um papel mais back office, mais fechado, mais interno. E aí existe a desavença entre eles
de que um acha que o outro que um trabalha mais que o outro. E os dois acham isso, os dois acham que eles trabalham mais do que o outro. E aí você começa a criar a desavença com os sócios, acreditando que você entrega mais, que você resolve mais. E aí precisa ser branco no preto, precisa ser claro. E uma coisa que eu digo que é a ferramenta que precisa existir em todas as empresas é o que a gente chama de regimento interno. O que é um regimento interno? Regimento interno é uma folha, um caderno, um papel, é um livro onde você tem todas as regras da empresa. Como funciona cada detalhe da empresa, desde que qual que é o horário de funcionamento, aonde acende a luz, quem é o responsável por acender a luz, quem é o responsável por limpar não sei o quem é o responsável por repor um estoque, quem é o responsável se acabar a energia, o que eu faço, se o cartão do cliente não passar, o que eu faço. Regimento interno é uma normativa interna, onde você vai colocar nesse caderno, nessa folha, nesse relatório, todas as regras da empresa. Regra da geladeira, regra de acender a luz, regra de chegada, saída, entrada, uniforme, tudo. Tudo que acontece dentro da empresa, tudo que for discutido em reunião e for tomada uma medida para resolver esse problema, deve ser escrito no regimento interno como sendo uma regra. E cada nova pessoa, cada novo funcionário que entrar para trabalhar dentro da empresa, ele deve primeiro ler e estudar esse regimento interno, porque ele precisa saber quais são as regras da empresa para que ele possa trabalhar, para que ele possa prestar serviço dentro dessa empresa. Porque aí você sabe as regras. Porque o grande problema é que aí você acontece, esse exemplo que eu dei é da geladeira, o cara levar alimento, tal, não sei o quê. Só que aí daqui a pouco esse funcionário sai, o outro sai, e aí você começa a perder aquele código de cultura da empresa, aonde você precisa etiquetar os alimentos para colocar na geladeira, você precisa etiquetar os alimentos quando você leva para o ambiente de trabalho. Porque os funcionários que estavam presentes quando foi constituída essa regra, eles saíram, eles já não estão mais presentes. E aí você começa a volta a ter os mesmos problemas que você teve antigamente com a nova equipe, problemas de relacionamento, brigas, picuinhas, fofocas internas dentro da equipe, simplesmente porque não existe uma regra estabelecida. Não existe uma coordenação, um coordenador de todas as regras do que pode, do que não pode, como deve ser feito cada uma das regras, cada um dos pontos, entendeu? Então, regimento interno é onde você vai anotar todas as regras que foram discutidas dentro das reuniões. Discutiu em reunião, anota no regimento interno e tá lá, tá pronto. E você vai imprimir uma nova versão do regimento interno uma vez por mês. Todo mês você vai imprimir uma nova versão do regimento interno e nessa regimento interno deve ser lido por toda a equipe todos os meses. Para quê? Para fixar na mente. E aí todo mundo lembra e relembra todas as regras do regimento interno. Eu na empresa, eu fazia exatamente isso. Eu tinha um regimento interno. Quando eu comecei, esse regimento interno tinha em torno de 15 páginas. E a cada reunião a gente acrescentava uma página. A cada reunião. Então chegou ao ponto onde esse regimento interno ele já tinha 250 páginas. 250 páginas de regimento interno, com todas as regras. E lá tinha tudo. Como faz um estorno de pagamento do cartão, como faz se o cliente não tiver dinheiro para pagar, como atende o telefone, como responde um e-mail, que horas você acende a luz, que horas você apaga a luz, qual é o portão de entrada dos funcionários, qual é o tipo de uniforme permitido, que dia que você recebe o pagamento, como é calculado o salário, tudo que a gente tinha, tudo que alguém me perguntava, eu anotava e criava novas páginas do regimento interno. E aí a empresa fica totalmente normatizada. Existe um regulamento onde como funciona tudo. E todos os meses eu imprimia aquele regimento interno, encadernava e esse regimento interno ele passava de mão em mão por todos os membros da equipe. Você vistava página por página e fazia uma declaração no final. Você escrevia lá: eu, Arthur César Ferreira, estou ciente de todas as normas de funcionamento da empresa, pois li completamente o regimento interno no data tal. E todos os meses eram feita a mesma coisa. Todos os meses, todo mundo lia, todo mundo assinava, porque é uma forma de você dizer claramente que você sabe quais são as regras. E aí você está sempre jogando preto no branco, está sempre claro o que precisa fazer e o que não precisa fazer. Porque nós temos, por consenso, achar que o outro sabe o que precisa ser feito. Nós achamos que o outro sabe o que é certo e o que é errado, e não. O consenso entre o que é certo e o que é errado são diferentes entre sócios, entre colegas, entre funcionários e tal. E existe uma máxima, quando a gente fala de funcionários, inclusive, que é aquela coisa.
Cara, o patrão sempre acha que ele paga pouco. O patrão sempre acha, cara, quer dizer, o patrão sempre acha que ele paga muito. Cara, eu pago muito, eu pago um salário muito alto, eu tenho muito custo, não sei o que, eu pago muito pelos funcionários. O funcionário, ele sempre acha que ele ganha pouco. Ele acha que ele ganha pouco, que ele faz muito. Então, pra você ver como são consensos diferentes. Simplesmente porque um é patrão, o outro porque é funcionário. Fato. E você nunca vai conseguir ter um consenso. Mas, se você definir preto no branco, olha, você vai começar a trabalhar aqui, o seu salário vai ser esse, é assim, assim, assado, as regras que você vai seguir vai ser essa, as tarefas que você vai fazer essa. Você está de acordo? Sim, eu estou de acordo. Lido e assinado. Acabou. Não tem mais, entendeu? Não tem mais o que discutir. Porque uma vez que você chegou no consenso, você explicou, a pessoa topou, tá lá, tá claro. Não tem mais como reclamar. Não existe mais reclamação, entendeu? Então, o grande problema dos relacionamentos dentro de empresas acontecem por falta de comunicação, por falta de contato das pessoas, de conversar, de falta de reuniões. A maior parte das empresas tem equipes e não tem uma periodicidade de reunião. O cara faz uma reunião por ano, que é a confraternização, e olha lá, entendeu? Mas ele não tem periodicidade. Muitos e muitos funcionários não conhecem o patrão, nem veem o patrão, não sabe para quem trabalha, não sabe como é, quais são as regras, o que deve fazer, o que não deve fazer. Então, aquilo que ele faz de bom, ele fala, pô, ninguém tá vendo, velho. Ninguém tá vendo as coisas boas que eu faço aqui. Pô, eu trabalho, eu me mato, eu corro atrás, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ninguém percebe, ninguém olha, ninguém me dá bola. Eu não tenho recompensas, eu não sou elogiado, ninguém me dá nenhum tipo de recompensa. E o cara, quando faz errado, aí vamos fazer uma reunião para dar aquela que não é reunião, é comida de toco. É aquela reunião onde o cara só vem para comer o toco de todo mundo. Ah, vamos para não sei o que, só chamar atenção, só briga, só estresse, só não sei o que. Ou seja, as reuniões elas perdem efeito. Porque todo mundo quando fala vamos para a reunião, a pessoa já se fecha. Ele já se fecha, já vai lá, já fecha o ouvido. Eu não quero nem ouvir o que esse babaca vai falar. Não quero nem saber o que ele vai falar. Por quê? Porque para ele são coisas que ele não deve escutar. Quando você começa a fazer reuniões periódicas, reuniões estratégicas, tem reunião com sócio? Cara, marca a reunião com sócio. Vamos discutir qual é o tema da reunião. Vamos discutir aspectos de crescimento. Como a gente vai fazer para a nossa clínica crescer? Beleza? Vamos discutir sobre precificação. Vamos recalcular todos os preços da nossa clínica? Vamos. E você tem um objetivo principal da reunião, onde é o tema principal da reunião e você vai resolver aquilo. E você tem os pontos paralelos, que são discussões e resoluções de pequenos conflitos que possam ter surgido durante a semana. Você fazendo reuniões todas as semanas, não tem o que dar pau, não tem o que dar errado. Se você fizer isso com a sua esposa, você vai ver que não vai ter mais discussão. Se você fizer isso com seus filhos, não vai ter mais discussão. Se você fizer isso com a sua equipe, na sua clínica, com o seu ambiente de trabalho, não existe mais discussão. Porque existe o espaço para ser discutido, para ser apresentado, para ser colocado as coisas que você concorda e as coisas que você não concorda. E quando a equipe ganha esse espaço para falar, para apontar, para discutir, para falar, olha, não concordo com o patrão, olha, eu acho que eu sou injustiçado, olha, eu acho que a clínica está largada, olha, eu acho que está muito sujo, olha, eu acho que a gente relaxou com os clientes, não sei o quê. Quando existe o espaço, você tem a oportunidade para abrir, para falar, para discutir, para dizer. E aí é a oportunidade que você tem para dizer o que você está contente, o que você não está contente dentro da empresa. Aí é o ponto principal, onde não tem mais picuinha. Aquele negócio de disse, que me disse, que falou, que não falou, que disse para um, que falou para outro, entendeu? Inclusive, eu cheguei na minha clínica, como a nossa equipe começou a crescer, crescer ao ponto de ter muita gente, e as nossas clínicas eram sempre 24 horas, chegou ao ponto onde não tinha como todo mundo participar das reuniões. Então a gente começou a fazer o quê? A gravar as reuniões, a gente transmitir as reuniões online, na nossa central de treinamentos, online, as reuniões eram online, então qualquer um podia participar e acompanhar as reuniões de onde estivesse, e ele podia assistir a gravação das reuniões. Então, quando o cara assistia a reunião, quando o cara fala, não vou participar da reunião, não vou assistir, ele está dizendo que ele não está interessado pela empresa, ele está dizendo que ele não quer acompanhar, crescer e progredir com a empresa, percebe? Então, o acompanhamento das reuniões é primordial para você como patrão, como gestor, perceber quem são as pessoas que estão com você, quem são as pessoas que realmente querem crescer, querem prosperar, querem acompanhar a empresa.
O cara que não quer nada com nada, ele não acompanha a empresa, ele não participa, ele não fala nada e vai ficar por isso mesmo. Ele vai continuar fazendo as coisas erradas. Só que uma vez que foi discutido em reunião, foi dado os detalhes do que pode e do que não pode. E se a pessoa não concorda, ela tem que se manifestar. Ela tem um espaço para ela se manifestar. E aí, a técnica de feedback que eu falei que ia comentar com vocês, como é? A técnica de feedback funciona da seguinte maneira. Você pode fazer a cada 3 meses, por exemplo, tá? Você vai fazer o quê? Você vai dividir a empresa, o grupo de todas as pessoas, em 2 pessoas, tá? Em duplas. Você vai pegar duplas de pessoas. Não importa qual seja, tá? De preferência as pessoas que não se dão tão bem, as pessoas que têm algum tipo de desavença e tal. Você pode modelar isso. E você vai dividir as pessoas em grupos de 2 pessoas. E aí, uma pessoa, então no caso, estou eu e você. Então eu vou pegar e vou olhar para você e vou te falar 3 qualidades. E eu vou falar 3 defeitos. Então, quando eu falar para você, eu vou te falar, olha, cara, sabe uma coisa que eu admiro em você? Eu acho que você, putz, você é sempre muito pontual, você sempre chega, tal, não sei o que, certinho no horário, você nunca se atrasa. Nossa, você é muito detalhista, você também, nossa, você vem cuidadoso, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa, eu acho que você tem a letra muito bonita, tal, tal. Então eu vou fazer 3 elogios. E em seguida eu vou fazer 3 feedbacks negativos. E aí os feedbacks negativos falam assim, olha, putz, cara, aquele dia você, sei lá, você pegou o negócio, tá sempre querendo limpar as coisas, eu não tinha terminado ainda, você foi catar, não sei o que, bagunçou tudo, nossa, me incomoda quando você pega as receitas que estão em cima da mesa, você me incomoda quando você muda o remédio de lugar. E você vai falar 3 pontos negativos para a pessoa. A pessoa não tem oportunidade de réplica. A pessoa ela não vai replicar, ela não vai falar, retornar e não. Ela vai simplesmente falar, obrigado, aceito o seu feedback. E acabou. Você falou 3 elogios para a pessoa e a pessoa vai falar, e você vai falar 3 críticas para a pessoa. E a pessoa vai falar a mesma coisa para você. Olha, Arthur, eu não gosto disso, disso, disso que você faz. Olha, Arthur, eu gosto muito quando você faz isso, isso, isso. Acabou. Eu não vou retrucar, eu vou simplesmente, obrigado, feedback aceito. E você vai entender o que as pessoas pensam de você e a pessoa vai saber o que as pessoas pensam de você. Aí depois você vai lá e troca as duplas e vai de novo. Você pode fazer isso 3 a 4 vezes e trocando essas duplas. De certa forma, as pessoas vão ser obrigadas a pensar sempre em um elogio e uma crítica para outra pessoa, tá? E cada um sabendo quais são os feedbacks que foram apontados, você consegue mentalizar e você, poxa, caramba, olha o que as pessoas pensam de mim, olha o que as pessoas acham de mim, olha, as coisas que às vezes eu faço pensando que é bom, na verdade é ruim. As coisas que eu acho que eu faço pensando no bem das pessoas, na verdade as pessoas não gostam. E aí isso faz com que você consiga melhorar como ser humano, o autoconhecimento para você realmente evoluir como pessoa e você vai evoluindo todas as pessoas da sua equipe como um todo, porque todas elas vão sabendo o que é certo e o que é errado. Outra técnica de feedback que eu gostava de utilizar é o feedback anônimo, pelo menos eu, comigo, tá? Que eu era o gestor da empresa. Então, quando você tem um papel de liderança, você tem um papel de certa autoridade, começa a ser mais difícil as pessoas serem sinceros e serem diretos para você. Porque as pessoas têm medo de ser levado para o lado pessoal. Então a pessoa ela evita fazer críticas, evita falar mal de alguma coisa que está acontecendo para você, porque ela tem medo de sobrar para ela, principalmente as pessoas que são muito inseguras. Então, às vezes eu fazia muito a dinâmica de feedback anônimo. Então, cada um escrevia 2 qualidades, cada um escrevia 2 qualidades e 2 defeitos meus em um papel. Todo mundo colocava esse papel dentro de uma urna e eu pegava esse papel e eu transcrevia em uma outra folha. Eu entendia, né, todos os pontos positivos e os pontos negativos que as pessoas olhando para mim julgavam, entendeu? Então isso trazia para mim um senso mais de uma sensatez maior, porque eu sabia o que as pessoas pensavam de mim. E nessas críticas que as pessoas escreviam para mim, tá liberado tudo, porque como é anônimo, a pessoa não sabe, eu não sei quem é quem, entendeu? Eu pegava o papel e eu via lá 2 críticas e 2 elogios a meu respeito. Era obrigado a escrever 2 elogios e 2 críticas. Só que aquilo me fazia refletir sobre não quem eu era, mas quem eu transparecia para as outras pessoas, quem eu aparentava ser, entendeu? E esse é o que faz o seu complemento para você se tornar um profissional melhor. Isso é o complemento para você se tornar uma pessoa melhor. Então, quando eu pegava lá e fazia essas condutas, eu fazia sempre uma vez por mês isso, essa conduta de feedback meu. Então, todo mundo tinha a oportunidade de fazer críticas e elogios para mim, anonimamente,
E eu ia lá e eu ia ler e eu ia ver. E os caras falavam, o Arthur é muito muquirana, o Arthur é muito autoritário, o Arthur é manipulador, o Arthur é não sei o quê. E pode falar, o cara pode quebrar o verbo. Porque eu sei que não é pessoal. E aí quando a pessoa fala aquilo, eu aceito feedback e eu vou entender de que forma eu vou me relacionar, me comunicar com a equipe para não continuar passando aquela percepção de que eu sou aquilo tudo que as pessoas imaginam que eu seja, entendeu? Então, muitas mudanças eu fiz na equipe, dentro da empresa, com regras, foi a partir das condutas de feedback. Então, para você ter relacionamento bom com a equipe, você precisa estar próximo, fazendo muitas reuniões, reuniões periódicas, definindo as estratégias de funcionamento da sua empresa, regimento interno, que é preto no branco. Quais são as regras da empresa? Quais são as regras de funcionamento dessa empresa? Quando você definiu isso, a sua empresa vai rodar redondinha, porque todo mundo sabe o que precisa ser feito, entendeu? O grande problema é você deixar subentendido. Ah, eu vou deixar a vassoura aqui porque subentende-se que é para o cara varrer. Ah, eu vou deixar o negócio aqui que é subentende-se que é para ele entregar para o cliente. Cara, as pessoas não vão fazer isso. Elas só vão fazer se você falar claramente. Claro, fala, cara, olha, assim que o cliente chegar, entrega essa receita para ele. Olha, eu vou deixar um papel na sua mesa, leia esse papel para depois você executar essas ordens. Tudo bem? Tudo bem. Tá claro, você tem que deixar as informações claras. Pra vocês entenderem, finalizando essa questão da individualidade, da diferença dos seres humanos, as pessoas são diferentes, tá? Então a gente tem basicamente três tipos de pessoas no mundo, né? A gente tem as pessoas que são sinestésicas, a gente tem as pessoas que são visuais e as pessoas que são auditivas. Sinestésica quer dizer a pessoa muito sensitiva, a pessoa que tudo ela quer pegar, ela quer sentir, ela é muito sentimental, ela quer estar na mão e tocar, é a pessoa sinestésica. Auditiva é aquela pessoa que talvez ela não está nem prestando atenção aqui em você, olhando para você, não está nem pegando, mas ela está só ouvindo. E ela está muito atenta ao barulho, a tudo que é falado. Sabe aquela pessoa que liga a televisão e vai fazer outra coisa? Ela não está vendo a televisão, ela está escutando, ela gosta de ouvir. A pessoa adora rádio, adora música, ela é muito auditiva. E existem as pessoas que são visuais, as pessoas que só entendem vendo, as pessoas que só vão entender, assim, quer que eu desenhe? Tá claro se quer que eu desenhe. Não, precisa desenhar. A pessoa que é visual, ela precisa que você desenhe, que você tem que estar olhando na cara dela. Não adianta você dar ordem para ela se ela não estiver olhando para você. Quando você entende que existem esses três tipos de personalidade das pessoas, você começa a perceber que muitas vezes os distúrbios, os problemas de relacionamento entre equipe, na empresa, entre funcionário, patrão e clientes e tudo mais, é porque você está falando, se comunicando da forma errada com as pessoas com quem você quer se comunicar. Se você não se comunicar no canal que a pessoa recebe a informação, essa pessoa não vai absorver a informação. Então, às vezes, você está falando para a pessoa que é auditiva, você está falando de forma visual. Olha aqui, olha, ó, tá vendo? Ó, sabe aquela coisa? O cara não entende, ele está torturado, porque ele quer que você fale, ele quer que você diga, explique para ele, falando. E ele não quer que você mostre, você está tentando mostrar com desenho. Ele não entende desenho porque ele é auditivo, ele não é visual. E a mesma coisa ao contrário, o cara está só falando, e você só tá desenhando, entendeu? Então, o cara só entende vendo e você está só falando. Então o cara não vai entender, o cara não vai compreender. Então essa é a sacada. Vocês têm que entender esses três tipos de pessoas. E a pessoa sinestésica é aquela pessoa que está o tempo inteiro tocando. E fica lá tocando. Oh, viu, vem aqui. Tá o tempo inteiro pegando em você. É isso que faz com que a gente às vezes tenha distúrbio e problemas de relacionamento por não compreender a individualidade e o canal de comunicação que as pessoas têm. Beleza? Quem gostou, dá coraçãozinho, coloca coraçãozinho aí e digita aqui pra mim. Quem tiver dúvidas, manda as dúvidas aí, a gente bate mais um papo aqui, tentar trocar ideia. Lucas por aqui, o Rafael também, Rafael tá sempre presente conosco aqui. Em breve estarei em Minas, hein, Rafael? E logo, o Lucas é do Mato Grosso. Mato Grosso, né? Não é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso mesmo, né? Que você é, né, Lucas? Isso aí. Boa, deixa eu ver quem mais passou aqui. O Alan, Aline, Dani, isso aí. Pessoal, quem tiver dúvidas, manda pra mim aqui. Amanhã eu devo estar de volta. O contato de vocês pelo direct é muito importante para mim, me ajuda a compreender o que vocês querem aprender, o que vocês querem ver de temas Colíder, Mato Grosso. Isso aí, boa, Lucas. Pessoal,
o contato de vocês pelo direct, me manda mensagem, comenta a bateria aqui. É o contato de vocês que me faz criar os temas para vir aqui fazer novas lives e dar muito conteúdo para vocês, beleza? Depois dessa live também eu vou tentar, vou ver se consigo salvar aqui para vocês e depois vou subir lá também pro YouTube, beleza? Alguma outra dúvida aí, algo adicional pra gente fechar na nossa live aqui? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então é isso aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Tendo dúvidas, manda pra gente e amanhã nós estamos de volta, beleza? Valeu!